Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje vou trazendo pra vocês um vídeo de 20 livros pra ler antes dos 20 anos, porque pra quem não sabe, provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo eu vou ter 19 anos, então eu vou tentar cumprir uma meta de 20 livros pra ler antes de completar antes de completar 20 anos. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, caso não forem inscritos. Por favor, deixar o like no vídeo, para assim o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo e recomendar para outras pessoas. E também vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais, as redes sociais do editor e os meus links gerais. Todos os livros que eu citar aqui estarão linkados aqui embaixo no box de descrição. Por favor, compre pelos meus links, que assim vocês vão ajudar muito o canal a crescer cada vez mais. Porque eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra e você não paga nada mais por isso. O primeiro livro que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, que é uma das metas, é 1984, de George Orwell. Por que eu escolhi esse livro? Porque ele é um dos clássicos, né, da distopia, principalmente porque ele originou essa ideia de grande irmão, né, que é o Big Brother, porque nesse livro aqui ele conta a história de um homem que ele vai contra o regime que monopoliza as pessoas, o serviço das pessoas e todo mundo. Então ele vai contra essa grande ideia que tem desse grande irmão que monopoliza as pessoas e sempre deixa cada um fazer o que eles permitem apenas, né? Então esse sujeito ele vai contra esse sistema, vai lutar contra os direitos deles, desses seres humanos e tal. Então eu achei bem interessante essa ideia e como é um dos casos de distopia, assim, eu fiquei bem interessada. O próximo que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês também é do mesmo autor, é A Revolução dos Bichos. Ele conta que também é sobre uma distopia, que ele faz uma analogia entre os animais e os seres humanos. Aqui os animais eles vão ficar muito parecidos com os seres humanos, eles vão se rebelar com os seres humanos, mas ao mesmo tempo eles vão se contaminar com a nossa política assim malvada e tal. Então os animais vão se rebelar primeiro contra os humanos, mas vão acabar ficando muito iguais aos humanos. Então ele vai contar, o George Orwell, né, ele vai contar nessa história aqui como os nossos conceitos são errados em alguns pontos, sabe? São bem conturbados e tal. E aí é bem interessante também, porque também é um dos clássicos. O próximo é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Por que eu escolhi esse livro aqui? Porque ele é uma distopia também, mas é uma distopia feminista, né? Ele conta sobre uma sociedade no qual as mulheres meio que são culpadas por causa da Eva. Então eles passaram por um processo no qual as mulheres não conseguiam mais engravidar, não podiam mais ter filhos. Então os homens culpavam as mulheres por causa dos pecados e da perversidade do mundo. E algumas meninas, que eram as únicas que podiam engravidar, eram as aias. Então elas eram vendidas e elas tinham umas organizações no qual queriam essas aias para depois serem comercializadas e tratadas como escravas sexuais e para gerar herdeiros e tal. Então eu acho muito interessante esse conceito, assim, de distopia feminina e tal, porque dentro dessa história tem muita crítica, né, sobre a sociedade. O próximo é Misery, do Stephen King. Eu não tenho ele aqui porque eu ainda tenho que comprar, mas eu quero muito ler, porque eu quero conhecer mais um pouco da escrita desse autor. Só que eu não quero começar por It, de 1000 e poucas páginas, ou A Dança da Morte, também de 1000 e poucas páginas. Então eu escolhi um que eu gostei muito mais da sinopse e que é um pouco menor e que eu achei mais interessante, sabe? Essa pegada de terror com horror e tal. Então eu escolhi Misery. Misery conta a história de um escritor no qual ele não consegue terminar a história, ou se eu não me engano ele termina uma história de um livro que ele escreveu de uma forma não tão legal, e acaba que uma das leitoras, uma super fã dele assim, acaba sequestrando ele e colocando ele em cativeiro e torturando ele através, tipo, em busca de que ele escreva ou reescreva a história do jeito que ela quer, sabe? Que ele termine a história do jeito que ela quer. Então ela vai torturando ele ao longo do livro e fala que tem bastante tortura psicológica e física. Então eu achei um pouco interessante assim esse tema e por ser um livro menor dele, como eu já disse, foi o que eu escolhi pra ler. Esse de agora é de uma autora que eu gosto muito, porque eu já li um livro dela e eu me apaixonei. E falam que esse daqui também é pau a pau com o outro, que é Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. E todo mundo fala muito bem desses livros, 7 Meses de Avenue, que eu já fiz resenha, deixar aqui nos cards. E tem esse daqui que eu quero muito ler, mas estou enrolando porque eu sei que eu vou gostar tanto da história, da escrita dela aqui, que eu vou acabar pegando uma ressaca literária, sabe? Porque eu vou sofrer um pouco. Então tô deixando um pouco para depois, mas eu quero muito ler antes de fazer 20 anos, né? E eu não sei muito bem sobre essa história porque eu gosto de me surpreender com os livros dessa autora. Então, pelo que eu sei, pouco que eu sei é sobre uma banda e vai ser narrado em forma de entrevista sobre os acontecimentos daquela banda. É basicamente isso que eu sei. O próximo também é um clássico, é O Morro dos Ventos Vivantes. Eu já tentei ler esse livro antes, só que eu não gostei muito, então eu parei lá no capítulo 10, mas eu quero muito
ter uma releitura desse começo e dar continuidade, né, ao restante. Eu quero muito, muito ler, porque na primeira vez que eu li, eu acho que eu não tava muito na vibe, eu não tava entendendo muito bem. Mas como depois eu já li Duna, que é um livro extremamente longo, pesado e denso, eu acho que esse daqui vai ser fichinho pra mim, mesmo que eu não goste tanto assim dos personagens. O próximo que eu quero muito também comprar, porque eu não tenho aqui, é Jane Eyre. Por que eu ainda não tenho ele? Porque tem algumas edições mais baratinhas desse livro, só que eu queria a edição bonitona que tem de capa dura, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, que ela é comentada, tem um pouco de ilustrações, então eu queria essa aí, sabe, essa bonitona. Então eu tô juntando um pouco de dinheiro pra tentar comprar, sabe? E, cara, eu tô muito, eu tenho, acho que dos livros que eu mostrei aqui pra vocês, que eu ainda vou mostrar também, é um dos que eu mais quero ler, porque falam que é um romance de crescimento, né? Que você vai acompanhando o crescimento da personagem desde que ela tinha, sei lá, uns 10 anos, até a maioridade dela, até ela virar senhora já. Então eu fico muito ansiosa pra saber como que é essa leitura, principalmente por ser um dos clássicos. O próximo eu também não tenho aqui, mas é muito difícil você não conhecer essa história, que é Drácula. Eu quero muito ler Drácula, porque algumas pessoas... porque é um livro que divide muitas opiniões. Algumas pessoas gostam muito, outras não gostam tanto. Eu não ligo muito de comprar essa edição, uma das mais baratas que eu conheço, de R$15, eu não ligo muito. Mas eu queria ler e ver se eu realmente vou gostar ou não, sabe? Porque eu conheço por cima, assim, a história que nem todo mundo, mas eu não peguei pra ler, não sei como é a narrativa. Esse eu também não tenho, que é Clube da Luta, tem inclusive um filme, mas eu quero muito ler o livro antes de assistir o filme, porque todo mundo fala bem desse livro, assim como do filme também, mas falam que o livro é melhor. E o filme, inclusive, tem o Brad Pitt. O Clube da Luta é um livro que fala sobre um grupo de homens que eles começam a lutar entre si, mas fala que não é só sobre isso, sobre luta, sabe? Ele vai contando um pouco da vida de cada um, dos dramas de cada um desses personagens. Inclusive, eu acho que um dos personagens se apaixona pela irmã do amigo. Então tem esses dramas dentro, além da luta em si. Então eu fiquei muito curiosa. Esse próximo se chama O Nome do Vento, também não tem aqui, mas ele normalmente não costuma ser muito caro. Ele fica entre 38 e 31 reais para um livro tipo um calhamaço, assim, de 800 páginas. Eu quero muito ler ele, porque fala... Eu não lembro o que ele fala. Ele fala... Eu sei mais ou menos a sinopse, porque como eu disse pra vocês já em alguns vídeos, eu não costumo ler muito a sinopse e saber sobre um livro muito antes de ler, porque eu gosto de me surpreender. Então, pelo que eu sei, conta a história de um grupo de jovens que eles têm que sobreviver a um mundo mágico, fantástico e tal. Se não me engano, acho que é fantasia. E aí, eles contam anos depois, né, o que estava acontecendo naquela região ali. Eles crescendo e tal, então a gente vai acompanhando a evolução. Esse é outro calhamaço que eu coloquei aqui, que é Outlander, que é da Diana Gabaldon. Eu já assisti a primeira temporada da série que tem na Netflix, mas eu ainda não li o livro, e eu quero inclusive ler o livro no segundo semestre já agora de 2021, porque eu terminando Duna, falta acho que 2, 3 capítulos pra terminar Duna, eu quero pegar logo isso aqui pra ler, então eu quero ler ao menos, né, um calhamaço a cada 6 meses. E como eu li Duna nos primeiros 6 meses de 2021, eu quero ler isso aqui nos próximos 6 meses. E Outlander conta a história de uma mulher que ela tá ali no tempo da guerra, de Segunda Guerra Mundial, e ela é uma enfermeira e acaba voltando no tempo pra 1800 e bolinhas, e ela, bem ali no encontro da guerra que tava tendo entre os ingleses e os... Pausei que eu esqueci. Perdão, ela volta pra 1743, bem ali no meio da luta dos ingleses contra os escoceses, né, um querendo reivindicar o território do outro. Então ela acaba tendo que, no meio dessa viagem do tempo também, a gente vai conhecendo muito sobre a história da Escócia, da Inglaterra, e conhecendo mais sobre essa personagem. Ela vai se envolver ali com 2 personagens ali, que você fica, meu Deus, será com quem que ela vai ficar? Então eu falo que é muito legal. Inclusive por ter essas características da gente conhecer mais um pouco da história escocesa, da cultura escocesa e dos ingleses, a gente denomina isso aqui como um romance histórico, né? Tem pontos de romance ali dentro, a narrativa de romance, mas é histórico também por contar com esses fatos reais, né? Esse livro se chama Eu Sou a Lenda, tem um filme que também é com esse nome, do Will Smith, ele interpreta ali o personagem. Eu amo esse filme, sou apaixonada por esse filme. Mas tem um livro, e falam que o livro é bem diferente do filme, e falam que é muito melhor. Então se eu gostei muito do filme, provavelmente eu vou gostar muito do livro. Ele conta a história de um mundo pós-apocalíptico por causa de zumbis, que são zumbis bem estranhos assim, e conta a história de um cara que ele tem que se adaptar após essa pandemia, né, após essa pandemia desse vírus que transformou todo mundo meio que em vampiro, é um zumbi vampiro, assim.
Então ele vai contando pra gente como ele tá sobrevivendo aquilo, como a solidão dele ali naquela cidade sozinho, ele tá lidando com a solidão, como ele meio que fica atordoado porque ele tá muito sozinho, muito carente, e ele tenta descobrir o que aconteceu, por que as pessoas ficaram contaminadas com isso. Então falam que é um livro, além de ser muito bonita a edição, falam que é um livro muito, muito bom. Esse se chama O Retrato de Dorian Gray. A edição que eu quero ler do Retrato de Dorian Gray é a edição não censurada, né? Porque tem dois tipos de livros. Tem o Retrato de Dorian Gray censurado e o não censurado. Eu quero ler o não censurado, né? Eu quero ler o texto na íntegra, o que tá acontecendo ali e tal. Eu espero, talvez, se eu não gostar, mas compreender a obra. Outro que também é de zumbi que eu quero muito ler se chama Guerra Mundial Z, que tem um filme, que o filme também é muito bom, que é com Brad Pitt. E eu quero ler o livro, porque também falam que o livro é muito bom. E, se eu não me engano, conta a história de uma pandemia também, de um vírus que alastrou e transformou todo mundo em zumbi. E os zumbis são muito loucos, assim, é umas cenas muito loucas. Não é tipo The Walking Dead, que os zumbis são bem lentos, é uns zumbis bem loucos, assim. Então eu quero muito ler o livro, porque se eu gostei do filme, acho que eu vou gostar bastante do livro. Esses aqui são 2 livros em um. Por que são 2 livros em um? Porque conta a história da Anne Frank. E esse primeiro aqui conta na verdade, na íntegra, o diário de Anne Frank, né, que conta o diário dela, antes dela ser presa, né, e sofrer toda a tortura e tal, e a partir do momento que ela também é presa, e ela vivendo ali com a família reclusa, e com medo e tal. E tem esse daqui que é para além do diário de Anne Frank, que não tem os textos dela, mas sim a história de vida deles, como que eram os amigos dela, como que era a família dela, como que ficou cada um dos amigos depois que foram presos, quem sobreviveu, quem não sobreviveu. Então são histórias bem pesadas que eu coloquei junto porque um complementa o outro, sabe? Esse daqui a gente entende sobre o ponto de vista dessa menininha e esse daqui sobre o ponto de vista científico, né? De pesquisadores e tal. Então eu coloquei os dois juntos, porque um complementa o outro. Acho muito difícil também você não conhecer essa história, mas pra quem não conhece, o Diário de Anne Frank conta a história de uma menininha chamada Anne Frank, de acho que 12 anos, que ela vai narrando pra gente esse diário que ela ganha, se não me engano, no aniversário dela. E ela vai narrando o dia a dia dela até o momento no qual o nazismo, né, o regime nazista, eles começam a perseguir os judeus e as pessoas negras, homossexuais e tal. E ela, a Anne e a família dela e os amigos eram todos judias, né, judeus. Então eles têm que ficar reclusos dentro de um quartinho numa fábrica no qual o pai dela trabalhava, tentando sobreviver a isso. Mas acaba que no final, não é spoiler porque realmente acontece, todo mundo sabe, eles são capturados. E aí a gente vai acompanhando ao longo do diário dela como que é essa vida antes do nazismo, durante o nazismo, e a gente não sabe nesse livro aqui especificamente como ficou a vida dela depois e dos familiares. Mas naquele livro que eu mostrei pra vocês, para além do diário de Anne Frank, já mostra como ficou cada um deles após isso. Esse outro é um drama, ele se chama A Cachorra, conta a história de, se não me engano, acho que é um livro cubano, mas eu não tenho certeza, e conta a história de uma mulher que muito pobre, que ela sempre quis ter filhos e tal, e ela nunca conseguiu. E aí, a partir do momento que ela adota uma cachorrinha, ela começa a tratar a cachorrinha como se fosse filha dela, só que não de uma forma saudável, sabe? Então ele vai tratando, ao longo desse livro, sobre a mente humana e como isso afeta a relação dos seres humanos com os animais, como a carência e a solidão afetam nessas relações. Então a cachorra passa a ser filha dela, mas não de uma forma saudável. Esse daqui é um livro bem polêmico, assim, eu quero ler pra poder trazer resenha pra vocês falando mal e vendo o ponto de vista, porque eu já vi o livro, já assisti o filme, só que o filme eu não gosto, porque o filme romantiza algo que não é pra ser romantizado nunca, mas falam que no livro é bem diferente. E o livro se chama Lolita, do Vladimir Nabokov, e conta a história de uma menina que o padrasto dela começa a ver ela com outros olhos, sabe? Começa a sexualizar essa criança, essa adolescente. E aí a gente vai acompanhando essa história assim no ponto de vista desse pedófilo, né? No ponto de vista desse abusador. Então a gente vai acompanhando isso. E pelo filme que eu assisti, eu não gostei porque sexualiza muito, sensualiza algo que não deveria acontecer de jeito nenhum. Mas falam que no livro é bem diferente, assim. Então eu fico interessada nessa narrativa pelo ponto de vista do abusador, né? Porque tem muitos, assim, no ponto de vista da vítima, mas pouquíssimos no ponto de vista do abusador. Então eu fico um pouco interessada pra tentar entender esse lado, né? Não entender, mas descobrir novos jeitos de narrar e tal. Próximo também é de um assunto bem delicado, assim, bem perturbador, que se chama Minha Sombria Vanessa, que é parecido com Lolita, só de uma perspectiva diferente. Aqui a gente conhece a Vanessa, que ela é uma adolescente de 15, 16 anos por aí, que ela começa a se relacionar com o seu professor do ensino médio.
Só que a gente começa a ver, através do livro de narrativa, que não é bem assim, né? E é onde a gente para e percebe o quanto uma pessoa maior de idade, assim, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, consegue domar e manipular umas pessoas de 15, 14 anos. Então a gente consegue ter essa perspectiva de que o relacionamento dela, a gente consegue ter, inclusive, essa perspectiva junto com ela, porque ela achava que esse relacionamento era saudável e era normal, só que conforme ela vai crescendo e ficando mais velha, né, amadurecendo, ela vai vendo que, na verdade, ela foi abusada. Então a gente vai percebendo junto com ela o quanto esse relacionamento não é saudável, de um cara de 30 e poucos anos, quase 40, uma menina de 15 anos. O próximo também é uma distopia muito famosa, que é Fahrenheit 451. Eu não sei exatamente o que fala esse livro, mas falam que é muito bom, muito clássico, é um clássico muito bom, assim, que é parecido com 1984, Revolução dos Bichos e tal, que também faz críticas à sociedade, então eu fico muito interessada em ler. Eu não li ainda a sinopse, porque eu quero pegar, ser surpreendida pela história, sabe? Nesse sentido também de distopias, que fazem críticas às sociedades e tal, também tem o Admirável Mundo Novo, que eu também sinto vontade de ler. Eu não sei também exatamente do que ele fala, mas pelo que eu vi algumas críticas, algumas pessoas falando sobre, eu fico com muita vontade de ler. Nessa pegada de distopia também eu tenho 2 bônus aqui, 2 extras, 2 livros extras, que é Se Der Tempo Pra Ler, eu leio, se não der, não tem problema, que é Laranja Mecânica e Nix. Também ele faz críticas às sociedades. Laranja Mecânica, se eu não me engano, além de ser distopia, tem um que é mais de ficção científica, né? Então eu fico muito interessada nesses clássicos de distopias, ficção científicas e tal. Por favor, deixar o like no canal. Like no canal não, comece de novo. O próximo é Misery... Tá, eu falei errado. Vai. Misericórdia. Eita, de novo, fui falar errado. O próximo é um também que eu quero muito comprar. Comprar. Cebolinha. Tá dando pra ouvir aí? Minha senhora, se eu tô vindo daqui, imagina o microfone. Mas eu baixei! Mas você não abaixou aqui, quando você... Para de gravar. Você com a garganta, calma. E agora tem 2 extras aqui, que é Se Der Tempo eu leio, se não der eu não leio, não tem problema. Que é Nix e... Esqueci. Tem esses 2 que se der tempo eu leio, se não der eu não tem problema, eu não consegui ler. Que é Nix. Gente, eu esqueci de novo. Laranja Mecânica. Bom, foi isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo caso vocês já tenham lido algum desses livros, se vocês me recomendam, o que vocês acham. Por favor, sem spoiler. E aí é isso, até semana que vem.